Olá, estamos começando mais um Pensando Bem, aqui na FM Cultura, programa que nós gravamos aqui na ProHub, na FAMECOS, na Faculdade de Comunicação da PUC, e que conta com o apoio da revista Parêntese, da Matinal, e que a cada semana recebe um ou dois convidados para falar de cultura. Hoje, mais uma vez, estamos desfalcados do nosso camisa 10, Nando Gross, que teve ali um probleminha pessoal para resolver, mas na semana que vem estará aqui e puxaremos a orelha dele para que ele não falte mais, que esse é um programa muito rigoroso e não aceita muitas faltas. Nosso convidado de hoje, arquiteto Flávio Kiefer, arquiteto e cronista, autor de Cidade Abstrata, Crônicas, que é semifinalista do Prêmio Oceanos e finalista do Prêmio Minuano. O Prêmio Minuano é o prêmio do Instituto Estadual do Livro. Flávio Kiefer, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olha, eu que agradeço, assim, é um prazer estar nesse programa, Pensando Bem, conversando contigo, né? Eu já ouvi muitos programas sábado de manhã, né? E nunca imaginei estar aqui conversando contigo, então estou bem contente. Oh, que beleza. Flávio, e como é que foi essa passagem do arquiteto ao cronista? Isso estava assim, é uma coisa que tu fazes há muito tempo? Como é que surgiu essa ponte para a crônica? Olha, eu escrevo assim... Na verdade, assim, desde quando eu estava na faculdade, eu mandava cartas para o Correio do Leitor, ficava bem feliz quando saía, né, nos jornais, né, na Zero Hora, né? Depois teve uma fase que eu escrevi algumas crônicas para o jornal universitário, do cursinho, do APEL, né, do IPV, eu acho que chamava, né? E jornais de bairro, né? E em paralelo, eu tinha uma escrita acadêmica, assim, né? Que eu brinco que era para agradar os acadêmicos, né? Então, eram duas coisas, né? E, eventualmente, também participava de produção de revistas, assim, sempre que eu tinha oportunidade, eu sempre gostei muito, né? Mandar meus projetos para publicação, chamar os colegas, agregar a turma, assim, recolher projetos para mandar para a revista, também se chama Revista Projeto em São Paulo, a Revista AU, enfim. Naquela época se publicava muito, né? Ainda não havia internet. Estou falando anos 80, né? Anos 90. E em 22, eu recebi um convite da Sler para assumir uma coluna. O Luiz Fernando até queria que fosse uma coluna semanal, né? Eu disse, mas de jeito nenhum, né? E aí, no fim, ficou uma coluna quinzenal que me assustou muito, né? Te assombrou durante algum tempo? Mas aí eu não sei, a gente vai pegando gosto, assim, a coisa vai fluindo cada vez mais. Até que resolvi, assim, reunir, né, na forma de livro, né? Tive o apoio da Carla Quadros, assim, que foi fundamental. Que luxo de apoio, né? Exatamente. Agora, me diz uma coisa, tu és professor aqui da Escola de Arquitetura, da Faculdade de Arquitetura da PUC. Nós somos colegas aqui da PUC, né? Continuas aqui plenamente ativo e... Sim. Eu fui diretor do Instituto de Cultura aqui um bom tempo, tínhamos a nossa orquestra, né? Isso no tempo do Clotet, de 2012, 2016. Me lembro. Que foi uma experiência também muito gratificante, assim, né? Agora, por que a cidade abstrata? Porque, assim, que eu digo assim que, na verdade, a cidade já não existe como a gente entende que ela seja, né? A cidade é um imaginário. Exatamente, ela existe dentro de nós, assim, né? Quando tu pensa na cidade, normalmente tu está pensando em cidades históricas, antigas, né? Uma cidade que tem limites, né? Depois dela veio o campo, né? E hoje, se tu pensares bem, assim, qual é a imagem mental que tu faz de Porto Alegre, assim? A gente não sabe os limites dela, né? Cada um tem a sua cidade, né? A minha talvez envolva Petrópolis, Bonfim, o centro, né? Menino Deus, vai pela orla, né? Sim. Outras pessoas têm cidades diferentes, né? E quando é que a gente sai de Porto Alegre e entra nas cidades vizinhas? Se a gente não lê uma placa, a gente vai até Gramado e não sabe muito bem por onde está andando. Né? Essas aglomerações estão muito misturadas. Estão muito misturadas. Eu gosto de uma imagem do planeta noturno,
que aí tu vê as cidades, que tu não vê mais cidades, tu vê uma mancha, né? Uma cidade colada na outra. Então, eu digo que a gente vive, na verdade, num território. O território é uma coisa amorfa, né? Mas a gente tem essa ideia de todo mundo tem uma certidão de nascimento, todo mundo nasceu em alguma cidade. E a partir daí, então, é importante a gente se dar conta disso, porque para pensar assim, que cidade é essa? Eu tenho um amigo chato que diz o seguinte, que ele não viaja porque todas as cidades são iguais. Tem praças, ruas, edifícios, casas. Ele acha que tudo se equivale. Não quero contrariar teu amigo, mas eu acho que se ele observar bem, ele vai ver que nenhuma praça é igual, né? Porque cada... Agora, tem algumas cidades cujos nomes remetem a coisas que existiram um dia e não existem mais. Uma cidade que engana pouco é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, quando fala de lagoa, tem lagoa. Sim. Quando fala de floresta, tem floresta. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, já engana mais. Por exemplo, o bairro Floresta. Deve ter tido uma floresta ali algum dia, agora... Pois é, boa, tá levantando uma questão boa. Eu nem sei te responder. Vai ver que tinha, deve né? ter, né? Agora não tem mais. Então, normalmente são lembranças de algo que existiu, mas que o homem destruiu. Então, por isso que é importante a gente se dar conta que a cidade hoje em dia já é uma construção cultural, ela está ligada a uma memória afetiva da gente e que é importante a gente ter esses registros, né? Porque senão a gente fica solto, né? Fica perdido, né? Se a gente não tem como visitar alguma materialidade do passado, como é que a gente vai reavivar memórias, né? Essa é uma questão que eu acho importante, assim, que eu tento passar nas minhas crônicas para alertar, né? Tu estudaste na Faculdade de Arquitetura da URGS, numa época em que ela era considerada um centro intelectual pulsante. Muita gente, humoristas estudaram lá, cartunistas. O Edgar Vasques se formou comigo, fez o nosso convite de formatura, inclusive. Pois né? O Santiago, eu fiz cadeiras com o Santiago. A Faculdade de Arquitetura tinha... O Chico Buarque estudou um pouco de arquitetura. Na USP, né? Na USP. A arquitetura tinha essa coisa assim de ser um centro meio de produção de utopia. Porque assim, muita gente que não tinha certeza ou que gostava, ou que o caminho das artes fosse um caminho viável, né? Então ia para a arquitetura, porque a arquitetura é das artes, né? Assim, a arquitetura fazia parte da Escola de Belas Artes, né? Que era pintura, escultura e arquitetura. Então, por isso, muita gente lá da USP também, é impressionante, né? De todas elas, né? Saía fotógrafo, saía músico, saía pintores, enfim, artistas, né? Agora, até lendo as tuas crônicas e lendo também o prefácio, eu achei interessante assim o embate com os modernistas. Os modernistas, do meu ponto de vista, eram pessoas esquisitas. Assim. Eles queriam cidades como Brasília, por exemplo, que do ponto de vista prático, não é prático. Os modernistas tinham uma ideia, assim, estava associada à própria Revolução Industrial, né, a um cientificismo, né, a um fordismo, planejamento. Né, um planejamento no sentido de organizar a vida, né, produtiva, né? Então, nesse sentido... Por exemplo, ter um bairro com as farmácias. Significa que em todos os outros bairros não vai ter farmácia. Mas não chegava a esse exagero, mas assim, Brasília e o ideário da cidade modernista, o nosso plano de 1959 era bem assim, então tinha o zoneamento. Lugar para trabalhar, onde tinha as indústrias, né? O lugar para o comércio, no centro, e o lugar para moradia. Né? E é o que tu está dizendo, eu preciso sair da minha casa e encontrar uma farmácia, uma padaria. Né? E isso não funciona. Né? O setor dos hotéis, tá bom, para quem está de passagem, tá bom, fica todo mundo ali. Mas, por exemplo, quando eu vou a Brasília, no CNPq, por exemplo, o CNPq agora voltou para um prédio que fica no setor hoteleiro. Antes ele tinha ido para um outro prédio que era lá perto pro lado do aeroporto. E era muito contramão. Todo mundo queria ir ao CNPq no setor hoteleiro, porque ficava à mão, claro, escolhia um hotel fácil, vai a pé, né? Vai a pé, exatamente. Mas é justamente essa ideia do ir a pé
que o modernismo, o urbanismo moderno, né, acabou. Então, era tudo pensado com automóvel. Então, para efetivar essa nova cidade, e aí entrou o rodoviarismo, né, que também bateu com a indústria automobilística, as coisas foram se fechando no século XX, né, e as nossas cidades viraram o que são, né, assim, com avenidas, assim, a prioridade é a circulação para o automóvel, né? Isso agora está mudando radicalmente no mundo, né? Em Porto Alegre ainda não, né? A gente continua vivendo na inércia dos anos 70, assim, com toda a força. Porto Alegre parece ser mais lenta nisso tudo, né? Exato. Assim, eu agora, acho por que... exemplo, a ideia, se eu entendi bem, de parte inclusive do prefeito, é simular sei lá, uma cidade de edifícios muito altos, tipo... Exato. Mas aqui, a praia aqui Camboriú, né? Camboriú. Camboriú, Dubai, assim... Dubai, exatamente, Dubai. Mas é completamente inexplicável isso, porque assim, se nós estamos numa cidade, eu nem vou dizer de população estável, ela está diminuindo, né? Nós temos mais de 100 mil imóveis vazios, né? E outros tantos que são de uso temporário. Daria para abrigar toda a população que não tem casa e ainda mais gente. Então, por que fazer novos edifícios assim? Por que quebrar o gabarito da cidade atual? É uma pergunta que eu me faço. E esse argumento que anda por aí, eu já li várias vezes, de que a cidade é muito espalhada, horizontal. Seria melhor concentrar mais população, verticalizar um pouco. Isso é uma grande bobagem, sabe? Uma grande falácia, assim, porque tu sabe qual é a capital mais vertical do país? Qual é? Porto Alegre. É a cidade mais verticalizada com edifícios baixos, pequenos, sim, né? Sim. Então, assim, faz o exercício de tu que gosta de caminhar, assim, vai contando os andares que tem os edifícios por onde tu passa. Tu vê prédio de 3, de 4, eventualmente um de 10, tem lá um grandão de 15. Mas agora, imagina tu enfiar no meio disso aí um prédio de 30, 40 andares, assim. Por quê? Por que essa tara por prédios altos? A gente sabe. É um fetiche, é a maquiagem, né? Porque tem por trás dinheiro. É capital, assim, é a viabilização do investimento, né? A concentração do capital, assim, para o retorno ser maior, né? Porque obras menores, o plano de 79, ele era um plano muito restritivo. Então, o que aconteceu? Dificilmente tu podia fazer um prédio de 8 andares, o normal era de 3, de 4. Aí o que aconteceu? As grandes empresas as construtoras saíram de Porto Alegre. As que não eram daqui nem entraram, né? Então aí aos poucos, depois foi mudando os governos, foram aumentando. Aí chegou em 99, já aumentou um monte, que já são os 18 pavimentos de hoje, né? Mas ainda não estão satisfeitos. Hoje, 18 é o máximo hoje. Hoje o máximo é de 18, chegou a ser por qualquer lugar, né? Então, aí houve uma gritaria geral e isso foi reduzido para as avenidas, para alguns lugares, miolo de quarteirão, de bairro, 14 pavimentos, né? Mas querem mudar isso. E não só isso, querem mudar o índice de aproveitamento, que o índice de aproveitamento é quanto tu pode construir num terreno. Assim, digamos assim, índice 1 é um terreno de 1.000 metros, tu constrói 1.000 metros. Índice 2, tu poderia construir 2.000 metros. Que é mais ou menos o que acontece hoje. Mais áreas de condomínio, mais garagem, etc. Eles querem passar esse índice para 4. Então, o preço do terreno vai dobrar. Tu entende? Assim, porque Sim, claro. o valor do terreno é pelo que tu constrói em cima. Pode né? colocar em cima dele. Terra. A terra em si não vale nada, né? Colocar é um valor, se colocar 4... Exatamente. E como é que tu protege o patrimônio edificado de uma cidade, patrimônio histórico que seja? Tu bota um índice que não vale a pena derrubar para construir um maior, entende? Então, se eu tenho um índice baixo, eu tenho um casarão, digamos que eu tenho um casarão de 1.500 num terreno de 1.000, por que eu vou derrubar para fazer só 1.000, entende? Não vou fazer, deixa ele ali. Claro, né? vai estar lá. Então, tem coisas que são simples, mas Uma das tuas crônicas se chama O Conto da Cidade Ideal. E eu fiquei pensando, achei muito interessante, e fiquei pensando duas coisas. Uma, se temos sido enganados
muito enganados quanto ao que nos prometem como cidade ideal, mas também se existe uma cidade ideal dos arquitetos. Dos arquitetos é complicado, né? Porque aí tem muitos pensamentos, né? A cidade ideal dos arquitetos, até assim, na maior parte do século XX, era essa, né? Era a Brasília, era tudo isso que no Brasil pegou muito forte, né? Então, e por que pegou forte, né? Porque o governo Vargas, ele encampou, era um governo modernista, né? Assim, tanto que em seguida nós chegamos a construir Brasília, né? O plano diretor de 59 que eu te falei, né? Todas as cidades brasileiras caminharam para essa ideia do edifício com pilotis, o térreo livre, né? Esse era o ideário modernista, né? Isso na Europa já, né? Com o pós-modernismo, já começou nos anos 60, né? Começou uma crítica muito forte a esse tipo de cidade, né? Mas, como eu te disse, isso aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre, só nos anos 80, depois, né, da ditadura, que grupos começaram a ficar na frente de casas antigas, de patrimônio histórico, para impedir que fossem derrubados, né? Então, essa luta é muito recente. A cidade ideal, hoje em dia, sei lá, tem a cidade de 15 minutos. Se a gente olhar para o que está acontecendo em Paris... Tem a tua cidade ideal? Né? A minha cidade ideal seria muito mais do que estão fazendo em Paris, né? A cidade de 15 minutos, com muito mais verde, arrancar esse asfalto, né? Asfalto dá dinheiro, não, rende voto. Exato, porque eu li um artigo na Folha de São Paulo anunciando que como é que era? São Paulo está aí na crônica, né? Como se fosse uma cidade mais ecológica do mundo, né? Por causa eu achei que era alguma coisa que estavam retirando asfalto. Não, mas era por causa do reaproveitamento, a maneira de asfaltar. E aí fui lendo ali e iam gastar bilhões, assim, e gastaram, né? Para reasfaltar a cidade, né? Que é o que a gente lê aqui, o Melo também faz, larga o asfalto por cima das pedras, né? Então, mas daí por que eu estava escrevendo isso, né? Que não é só culpa do prefeito, entende? Porque dá voto, né? Porque a cultura das pessoas quer que o carro não trepide, né? Se a gente tropeça nas calçadas e cai, as cadeiras de roda não podem andar... Desde que o carro não trepide. Que pena, a gente vai dar um jeito nisso, né? Mas pro automóvel, pelo amor de Deus, não pode, né? Agora, como é que é o Alzheimer das cidades? Porto Alegre está com Alzheimer? Ou está tendo os primeiros sintomas? Isso foi quando surgiu aquela ideia de fazer um letreiro no Morro da Polícia. O letreiro, né? De Hollywood. Aí eu fiquei me dando conta disso, né? E se maior parte das cidades que a gente vai, né, turísticas, daqui a pouco tem um letreiro, né, para tu ter certeza onde tu estás, né? Porque como nós estamos transformando todas as cidades iguais, aí nesse sentido teu amigo tem razão, né? Elas estão ficando muito parecidas, né? O nosso prefeito quer fazer que ele não gosta de Porto Alegre como ela é, né? Com essa história que eu te contei, assim, são prédios mais baixos, tem toda uma razão de ser. Ele quer imitar a outra cidade que ele acha que é mais contemporânea. Então, aos poucos vão ficando todas iguais e a gente vai esquecendo a cidade que tem, né? E as cidades adotaram esse tipo de letreiro. Outro dia eu fui mostrar Porto Alegre para um amigo e fomos para a Zona Sul, e aí fomos para Itapuã e tal, e chega um momento lá em que tem aquele letreiro típico da entrada de Viamão. Tem assim, sei lá, eu amo Viamão, uma coisa assim. Para ter certeza que tu estás, né? É tipo aeroporto, né? Porque quando tu viaja, assim, aeroportos são todos iguais, tudo não tem, né? Mais um, né? Um galpão. É a chopinização do mundo, que a gente chama. Vai ficando tudo igual, né? Então tá bem grande. Quando aterriza, tu lê, né? Esse aeroporto é tal cidade, né? Agora, a cidade em si não devia ser isso, né? Cada praça devia ser a sua praça, para o teu amigo ficar contente. Paris é uma cidade padronizada, por exemplo. Não tem como mexer naquela altura dos edifícios, só lá em bairros como La Défense. Todos os edifícios têm o mesmo número ali de andares, e também não pode mexer na fachada, na cor dos edifícios. O cara não pode chegar lá e botar um edifício verde, um edifício azul, se quiser, no Champs-Élysées, salvo algum tipo de negociação que eu não sei como aconteceria. Por exemplo, o McDonald's sempre se aborreceu bastante porque ele não podia se implantar com as fachadas que ele queria. Mas aqui, por exemplo, o cara aí como é que é, o velho da van,
Ele bota uma estátua do tamanho que ele quiser Verdade. em qualquer lugar. Verdade. E ele tem um argumento que parece incontornável. Isso cria empregos. Não quer empregos e vou embora. Sim, tem essa razão econômica sempre por trás de tudo, e parece que isso basta para o ser humano, né? Não é só isso, né? É como diz a música, né? Não é só comida, né? Não é só... Mas os franceses, eles têm essa inteligência, assim. Ok, vocês querem fazer grandes edifícios para corporações. Lá são para corporações, né? Sim. Aqui é ridículo, é para residencial, né? É residencial. Então, precisa fazer os grandes edifícios? Então, vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Esse bairro aqui, La Défense, faça o que quiserem aqui. Eu também, eu não sou contra os grandes edifícios. Eu até pensei, querem fazer? Vamos pegar lá a Fiergs, né? Tinha até uma ideia, uma época de fazer era o fim da linha do metrô, que foi... Lá eles não querem. Abandonou. Por que não faz lá uma cidade nova, enfim, todos esses grandes edifícios? O que acontece aqui, né? Essa ideia de adensificar que tu falaste, que eu acho que é importante, né? Porque como é que ok, até digamos que fosse interessante densificar alguns lugares. Então, tu baixa o índice da cidade inteira e elege alguns lugares e diz, não, aqui nós vamos botar para quebrar, pode construir. Bom, então vamos concentrar ali. Mas o que eles fazem? Eles espalham, eu digo eles no caso do planejamento da prefeitura, né, que eu acho que está falho, né? Como eles espalham para toda a cidade, então pipocam um pouquinho de prédio aqui, um pouquinho ali, destrói a configuração de um bairro tradicional e não acontece essa densificação. Até porque se tu for pensar em densificação, tu tem uma cidade que não cresce, né? De onde é que vão sair as pessoas? O que tu vai fazer com esses bairros que estão se esvaziando? Porque não adianta, é uma balança, né? Sim, sim. Se tu vai juntar num lugar, tu vai tirar de outro. Mas ninguém fala de onde tu vai tirar. E o que tu faz com esses bairros que já estão sendo esvaziados hoje em dia? O prefeito Sebastião Melo, ele acredita que só onde tem comércio tem vida. Por exemplo, ele acha que colocar comércio na Redenção, mesmo que seja aos domingos ali, aquelas feirinhas que agora tem na Redenção mesmo, não só no BRIC, ele acha que aquilo dá vida ao parque. Como ele acha também que só tem vida onde tem carro. Por exemplo, uma experiência em Porto Alegre que em algum momento parecia bem sucedida, mas que hoje, de noite, por exemplo, não tem vida, é a Rua da Praia. A Exato. Parte pedestre da Rua da Praia. O que realmente dá vida ao centro de uma cidade, de uma capital? Olha, é gente morando, né? Porque o problema do nosso centro histórico ali, que não é centro, né? Mas enfim, é a ponta, né? A Mas nossa ponta, a nossa ponta central. É que quando fecha todo o comércio, os escritórios, que cada vez tem menos comércio, cada vez tem menos escritórios, né? A cidade fica morta, fica perigosa, ninguém anda. Tanto que da Praça da Alfândega em direção ao gasômetro, que tem prédios residenciais, justifica a padaria, justifica o restaurante, justifica o café. Então aí ela tem vida, né? É verdade, é completamente diferente. Mas tem muita gente que acha que a única maneira de salvar a Rua da Praia é colocar carro de ponta a ponta. Eu acho que não faz diferença, assim. Tanto já abriram a Borges, passa carro ali, não faz diferença nenhuma. Estão enchendo de carros no Largo Glênio Pérez. Aonde tu anda é uma cidade maluca, desculpa falar assim, mas tu só vê carro, assim, em cima das calçadas, né? Tu lembra quando a gente reclamava do Rio de Janeiro como se eles fossem civilizados, que ia para lá e tinha carros em cima das calçadas? Eles lutaram contra isso e hoje é mais raro tu ver isso acontecer, né? Agora presta atenção nas nossas calçadas, assim, o que foi pensado como recuo de jardinamento, que era para ter jardim, hoje em dia é estacionamento de lojas, né? Então tu anda pela Protásio Alves, pela Quintino Bocaiúva, tu não consegue caminhando chegar na vitrine, porque tem um monte de carro na frente, né? A loja é feita para o motorista. Tu falaste nas farmácias, né? A quantidade de farmácias que essa cidade tem... É incrível, todo dia abre uma. Mas não tem por que tu não poder ir a pé para ter uma primeira farmácia, agora, né? Elas são feitas todas com aquele espaço para carro, parece que se está nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos nas periferias suburbanas, né? Não em Nova York, né? Não em Nova York, mas não em Boston. Mas em São Francisco, por exemplo. São Francisco não conheço, mas para também o carro em cima da calçada? É uma cidade muito feita para o carro.
Ela vive muito em torno Los do Angeles, carro. certamente. Los Angeles é o protótipo da cidade Tens do a impressão automóvel. assim que a pé tu não tens muito o que fazer ali. Tu estás mais confortável Exatamente, se tu estiveres dentro de um carro. Mas se tu for a Washington, não. Não, Não também parece nem uma cidade americana. Agora, no Brasil, qual é dessas grandes cidades a melhor? A, digamos assim, que é mais feita para o ser humano? Não sei te dizer. Curitiba teve um investimento muito forte com o Jaime Lerner, né, em transportes públicos, assim, mas ela totalmente voltada para o ser humano, eu não sei te dizer, não tem nenhuma. Eu prefiro citar Montevidéu, Buenos Aires. Mesmo o Rio de Janeiro não concorre? O Rio de Janeiro, a Zona Sul, sim, né? Mas o Rio de Janeiro é tão maior do que... Não, tu tem razão. Sim. Quando a gente pensa no Rio de Janeiro, acaba pensando na Zona Sul. Ipanema, Leblon, Copacabana, né? Isso, Toda aquela orla ali, né? E a lagoa, né? Isso. Mas claro que quando vai um... para a Zona Norte, pode ser outra realidade. Não, ali é uma cidade agradável, caminhável, realmente. É um bairro, digamos assim, né? Em São Paulo tem os jardins, assim, Aliás, que é muito automóvel lá, mas pelo menos é verde, né? Tem partes assim muito arborizadas, inclusive, às vezes. Sim, ali sim. Que às vezes o turista estrangeiro chega a pensar, mas isso é São Paulo? Porque em alguns lugares tem muito verde. A Vila Madalena começou assim, mas aí foi invadida pelo mercado imobiliário e está se transformando um engarrafamento só hoje em dia, né? Porque é uma zona muito montanhosa, né? E cada vez com mais automóveis por ali, né? Mas a época do modernismo em urbanismo e arquitetura passou para trás. Eu pergunto pelo seguinte, eu sempre tive muita proximidade na área de ciências humanas com os pós-modernos. Sim. E os pós-modernos não gostam dos modernos. Porque os modernos, em quase tudo que eles fazem, tem 2 ou 3 coisas que são permanentes. Progresso, racionalidade, tecnologia, a ideia de que o ser humano caminha do menos evoluído para o mais evoluído, graças ao uso da razão, da tecnologia e da ciência, e que quanto mais planejar, mais vai dar certo. E sem contar um certo gosto assim por, digamos, alguma coisa que não seja muito eclética. Os pós-modernos já gostam de misturar tudo. Por exemplo, para um pós-moderno não tem nenhum problema um edifício que ficou com a fachada barroca e dentro ele é um edifício de 2025. Misturar estilos, misturar formas. Então tem esse conflito permanente, assim. A gente sempre fica olhando, será que os modernos já saíram de cena? Teve uma primeira, resumindo, assim, uma primeira revolução, digamos assim, que foi do movimento moderno, que era uma ideia de resetar, né? O Le Corbusier, ele dizia um novo homem para um novo mundo, né? Então era assim, esse mundo que tu está citando, né? Do progresso, da racionalidade, né? E teve depois, nos anos 60, 69, teve o livro do Robert Venturi, né? Que ele inverte isso, que é isso que tu está dizendo, né? Ele recupera a cidade histórica, a ideia de continuidade, né? Porque o Le Corbusier, né, esse movimento, tudo que fosse anterior a ele podia, tanto que ele queria fazer um bairro novo no Maré, né? Assim, essa ideia de sobreposição do novo sobre o antigo é uma ideia modernista. E graças ao pós-modernismo, né, que começa aí no final dos anos 60, que vem essa ideia de não, peraí, estão indo longe demais, nós temos que dar uma continuidade. E a continuidade da cidade é justamente essa mistura do antigo com o novo, enfim, nós vamos indo para frente. Então, o urbanismo contemporâneo, hoje isso já é consagrado, tu considera, né? É o Louvre, é o Bilbao, que renasceu a partir de construções novas para recuperar bairros deteriorados, né? Aqui nós temos o próprio exemplo da Casa de Cultura Mário Quintana, enfim, que ressuscitou todo aquele bairro, né? Então é uma ideia já não evolucionista nesse sentido moderno, né? Tem planos para, por exemplo, revitalizar o centro de Porto Alegre. Os planos, por exemplo, toda aquela parte do cais ali, mas eles normalmente passam por construir edifícios na beira do rio.
tinha, eu não sei, agora se mantém um projeto para construir um condomínio ali na frente da rodoviária, naquela parte ali na beira do rio, na frente da rodoviária. Há muita polêmica em torno, ali o escoamento de trânsito é pela Avenida Mauá. Todo mundo fica perguntando, mas já é um lugar com muito carro. Botar um condomínio ali, eles vão sair na Mauá, vai ser uma loucura. Mas, de toda maneira, as pessoas dizem assim, precisa fazer alguma coisa para que o centro de Porto Alegre volte a ser interessante, vivo, pulsante. Não só durante o dia, mas, por exemplo, se poderia ter na Rua da Praia, à noite, uma Rua da Praia de bares, de cafés, de uma vida noturna. Sim, mas aí tem umas crônicas que eu falo isso, a cidade feita de ilhas, assim, como se fosse um arquipélago, né? Mas não um arquipélago bonito como Veneza, né? Mas porque qual é o pensamento que está por trás? Tu falou de um condomínio na rodoviária. Não, o condomínio é do gasômetro até a rodoviária. É passar por uma empresa, fazer o que quiser ali, entende? Assim, se tu passa por uma empresa, a empresa visa lucro. Então ela vai fazer um negócio para assim ser remunerada pelo seu investimento, né? Eu comparo com o que o Borges de Medeiros fez, o positivista, lá no início do século XX, né? O que ele fez? Ele fez um aterro, fez o Cais do Porto, que é isso que nós estamos falando hoje, né? Mas ele fez a Praça da Alfândega, fez aqueles prédios públicos. Qual é assim, o cartão postal da cidade hoje? É a Praça da Alfândega, né? Acho que foi o lugar onde mais fizeram propagandas de automóveis, de não sei lá mais o quê, porque ele é bonito, né? Agora, o que o nosso governador Leite pensou para esse patrimônio que o Borges Medeiros nos legou? Entregar para uma empresa, façam o que quiserem, né? E esse não é o caminho. O que tem lá no Embarcadero? Não sei se tu já foste lá, mas assim, sim, claro, é uma ilha isolada. Tu tem que entrar lá pelo estacionamento, não pode. Tu tem que entrar lá por um bretezinho, assim, é tudo controlado, não é um espaço público. Ali seria fácil passar para o outro lado do muro. É só, para ter o muro, tem um trecho ali que está a 80 centímetros, porque já tem o estacionamento, foi feito um aterro, mais um pouquinho tu pula o muro, entende? Não é vontade de levar as pessoas para o outro lado, porque é muito mais interessante para esse condomínio ter controle, como se fosse um aeroporto, um shopping, né? Eles é que vão cuidar daquela área, né? O que eu proponho, assim, que tu abra uma comporta no eixo de cada rua do centro da cidade e deixe livre. Aquilo é cidade. O governo federal deu o porto para o Estado. Eu acho que cabia agora o Estado dar para a prefeitura, aquilo voltar a ser a Avenida Mauá. Não dá, senão a prefeitura vai vender. Não é vender, é usar. Pode até vender para fazer o tal do condomínio, mas que tu consiga chegar a pé, entende? Transformar em cidade, né? Uma das crônicas muito... Eu te entendi a ironia, mas... uma das crônicas muito interessantes é Redenção, a alma da cidade. Eu fui direto nela até porque, como eu moro ali perto e uso muito a Redenção, eu tenho muito interesse pelo parque, que vem sofrendo perdas, assim, porque, por exemplo, quando tem uma dessas tempestades, caem árvores e tal, a gente não vê replantio. Eu tenho a impressão de que a Redenção vem perdendo árvores e não tem havido nenhuma tentativa de reposição. Por outro lado, cada vez mais existem iniciativas para ocupar de maneira mercantil a Redenção. Já o próprio Araújo Viana se transformou num interessante auditório ali de shows. Grande parte dos shows que aconteciam lá na Fiergues e em outros lugares acontecem ali. Mas isso também acarretou o seguinte, que tem uma entrada enorme de carros ali. Tem carro que entra direto para levar coisas, ou simplesmente dos convidados especiais, ou sei lá de quem, tem um estacionamento de carros ali em cima. E nos fins de semana, aos domingos, cedo, é uma grande circulação de carros, porque pode ter aquelas feirinhas lá em cima, e aí vão levar as coisas e tal. Então, o que se vê cada vez mais é circulação de carros na Redenção. Perda de árvores, circulação de carro, sem contar o bar, aquele que foi instalado lá e que parte dos frequentadores não queriam, mas que foi feito como uma experiência e está lá. Embora eu tenha a convicção de que os frequentadores mais assíduos, os frequentadores raiz, não vão ali naquele parque.
mas ele está lá. Então, isso mostra um certo projeto de o que se pensa que deve ser um parque. Que um parque teve um secretário do governo da administração, Sebastião Melo, que disse o seguinte: o parque é deficitário, mas um parque precisa ser lucrativo. Que frase estranha, né? É muito estranha. Ele disse isso num vídeo, que o parque era deficitário. Imagino que todos sejam. É uma visão mercantil da vida, né? Tudo é mercadoria, tudo tem preço, tudo tem que ser pago, né? Assim, mas será? A gente acredita nisso, né? Ali onde tu fala, o bar, na verdade, é uma praça de alimentação, ali onde era o orquidiário, né? Exato. Eu não sei se tu prestaste atenção, ali são containers, que eles são todos fechados para fora, eles formam uma espécie de pracinha interna, né? Que tu entra para dentro e de um tu olha o outro como se estivesse numa praça de alimentação num shopping, né? E eu não sei se, assim, um dia eu caminhei, a primeira vez que eu fui lá, fiquei chocado, olhando por fora, é como se fosse um pátio dos fundos, o que dá pro... porque tinha, sei lá, não me lembro, caixa d'água, botijão de gás, coisas assim de pátio mesmo, né? Então é quase como um desprezo ao parque, as pessoas querem estar... na verdade, reproduzir uma situação de shopping, né? É uma coisa muito louca, assim, mas as pessoas, muita gente... Claro, é porque tem a opção, aí sempre vai aparecer gente, vão ganhar dinheiro, enfim, e esse secretário que tu falaste vai ficar satisfeito, né? Agora está sendo inaugurado outro shopping center em Porto Alegre, na Carlos Gomes. Talvez seja uma das cidades com o maior número de shopping centers do país, eu não sei, mas são muitos e sempre tem mais espaço. O que também chama a atenção, por exemplo, quando estrangeiros vêm aqui, eles ficam muito surpresos. Por que tanto shopping center e por que alguém quer ir jantar no shopping center? É uma coisa esquisita para um francês, por exemplo. Na cidade de Montpellier tem um grande shopping na periferia da cidade, mas é raro encontrar alguém que imagine, vou jantar lá naquele shopping. Até me parece que não tem nenhum grande restaurante lá, porque a ideia de jantar, de sair para jantar, é em restaurantes que têm a porta para a rua, para dentro da cidade. Mas Porto Alegre entrou nessa vibe do shopping center. É que a concepção original do shopping center americano é um shopping rodoviário, né? Então, tu tá na estrada, tu tem lá um centro de compras com um monte de carro em volta, né? Que já entra para a ideia do território, não de cidade, né? O que aconteceu no Brasil é que a gente transpôs essa ideia do shopping para dentro da cidade. Então, eu me lembro quando inauguraram o Iguatemi, era um terrenão gigante, Sim. que ele foi aumentando depois, né? E lá no meio do terreno tinha um caixote, né? Que até era bem feito, era ele era periférico, vista, né? na época. Era periférico. Eu morava ali naquela região na época, ele era um campo. Mas não era rodoviário, não né? Era já rodoviário. havia previsão de loteamento. Mas não era tão, digamos, habitado quanto é hoje. Exatamente. Mas aí, então, todos os shoppings são feitos para se chegar de automóvel. Eu fui a São Paulo há pouco, conversando com o motorista do Uber, a gente estava falando daquele shopping Cidade Jardim, que a gente vê assim, do outro lado da Marginal de Pinheiros, assim, já subindo o morro, né? Que ele é um grande shopping com um monte de edifícios em cima, e aí ele estava me explicando que não tem como chegar a pé ali, porque como em volta são favelas, enfim, o shopping não é para aquelas pessoas, né? Então eles fizeram de jeito que tu só chega de carro, né? Assim, deliberadamente esse sentido de exclusão, né? Que essa é uma coisa forte. Claro, deve né? ter uma entrada de serviço, porque as pessoas que trabalham lá devem chegar de ônibus, né? Então deve ter uma entrada que aí pode entrar a pé, né? Falta poesia nas cidades de hoje, nas cidades brasileiras. A poesia está sendo expulsa das cidades, os bairros boêmios. Os bairros boêmios em Porto Alegre sofrem. Eu me lembro da época que o bairro boêmio era o Bonfim. E aí a população do Bonfim brigou até expulsar. Hoje eu noto que algumas ruas ali do Bonfim recuperaram um pouco esse ar boêmio. A Fernandes Vieira, ali uma parte da Vasco. Essa é uma recuperação, tá bem bonito. Mas, normalmente, as populações que moram num bairro não querem saber muito dessa parte. A população moradora da Cidade Baixa adoraria ver todos aqueles bares expulsos dali.
Eu acho que assim, o mundo vive das suas contradições, né? Assim, chegou essa ideia do shopping, de ir na praça de alimentação, chegou a um limite. E o que a gente tem visto assim, é cada vez mais assim, é bar de calçada, porque uma época Porto Alegre tinha sumido isso, né? Tinha. Totalmente, não vi. Aí começou na Cidade Baixa, tem no Bonfim, tem lá no Moinhos de Vento, lá para a Zona Norte, tem um monte de núcleos que as pessoas querem ir a pé de casa até o bar, enfim, querem ficar na calçada. Então, isso é a poesia que tu está falando, que está voltando. Claro, isso traz ali na Cabral, né? Tem um monte de lugarzinhos assim que estão virando pontos, né? Sim, no ali quarto na Cabral distrito, tá bem legal, né? Até rima, né? Isso. E aí mas eu acho que assim tem uma outra questão que é geracional. Os jovens já não estão fazendo questão de ficar até tão tarde na rua, né? As festas têm começado mais cedo, esses bares fecham às 11. Nós também não vejo problema nesse sentido, assim. Essa boemia antiga, né, de ficar até as 4 da madrugada, vir à noite, não sei. O importante é que tenha os bares que estejam curtindo nas calçadas, né? É que normalmente, digamos, faz parte dessa contradição do mundo. Há um conflito entre disciplina e indisciplina, entre Baco e Apolo, entre ordem e desordem, entre festa e trabalho, e tudo é muito... O que é muito bom, né? Mas tudo é muito medido pela régua da ordem, do trabalho, da disciplina. Sim. Só vale, só fica porque é rentável, não é porque as pessoas precisam encontrar um lugar para fazer festa, para poetizar a vida. Não, aí eu te dou razão, assim, agora me lembrei do carnaval que está acontecendo em Porto Alegre, realmente, assim, no sentido de... Mas aí são festas pontuais, né, temporais, digamos assim, né, em determinados momentos que aí sim, aí há um rigor de proibição que não faz sentido, né. Porque, eventualmente, com o vizinho fica até de madrugada, a gente se incomoda com barulho, mas, bom, é eventual, né? Agora, se é toda noite, é diferente, claro, né? Aí é outra coisa. Então, acho que eu misturei, a gente está falando de duas coisas diferentes. E para Porto Alegre, nossa cidade, imagino que a gente vai ficar por aqui, o que seria interessante fazer para tornar Porto Alegre mais do que uma simples cidade, uma cidade agradável de se viver, a ponto de que os visitantes tenham essa ideia. Um dia desse, um amigo francês diz assim, tu gostas de Porto Alegre? Que coisa impressionante, eu achei que ninguém gostava. Ele disse que tu gostava de Porto Alegre? Ele se espantou e disse, eu achei que ninguém gostava daquela cidade. Eu gosto muito de Porto Alegre, eu acho que no Brasil uma das melhores capitais para viver é Porto Alegre. Mas o que precisa, eu acho, é planejar. Assim, e planejar para mim significa assim, olhar para a cidade real, a cidade que a gente tem, as qualidades que a gente já tem, o que a gente não quer perder, o que a gente tem falta, o que precisa acrescentar, como fazer isso. Assim, eu te falei de um plano rodoviário, né? Então, no plano diretor de 59, houve previsão de alargamento viário para grandes avenidas, né? Por exemplo, aquela que corta o Parcão. Ela ia seguir com 2 pistas e um canteiro no meio, né? E, por sorte, não foi feito, porque ele descobriu, bom, pode fazer um binário. O doutor Timóteo vai, a Félix da Cunha vem, iam demolir todo aquele casario que está ali, que hoje é o charme da cidade, os barzinhos, né? Sim, e a Goethe é uma das avenidas mais desinteressantes de Porto Alegre. Mas essa Félix da Cunha tem um alargamento viário que é público, né? Já está previsto. Só estou dando um exemplo ali porque fica mais claro para todo mundo, né? Por que não planejar ali, então, um aproveitamento pedestre do que ia ser uma faixa de trânsito, né? Por que a Panvel está ampliando a sua loja por cima dessa área, na esquina da 24 com a Olavo Barreto Viana? Né? Por que não fazem um Belvedere ligando o Parcão a Padre Chagas? Ali é terreno público.
Aí botam carros em cima, tu entende? E por que não fazem? Porque não está sendo planejado como devia, essa questão. Porque, infelizmente, o nosso prefeito tem uma visão imobiliária, mercantil, que ele diz, né? O importante na cidade é negócio, né? É riqueza, é isso que tu estava dizendo. É gerar lucro, é gerar emprego. Não gera emprego tu ter outro, né? Outro tipo de atividade, não tem outros empregos possíveis, né? Não, ele está focado na questão imobiliária, né? Esse é o drama. E aí o mais curioso, que já faz uns 2 anos que ele vem repetindo assim, não, porque o plano diretor não pode ficar numa discussão sobre a altura, mas é justamente só o que eles trazem é isso, entende? Não pode, mas vai ficar. Exatamente. Ele acaba se entregando pela própria contradição, né? O que se pode fazer? Convencer a população de que tem que ter outra concepção de cidade? Eu acho que a população até está um pouco, a população mais consciente, que tem acesso, né, assim, a esse tipo de coisa que nós estamos conversando, ela está consciente. E tem outra que acaba caindo na conversa mesmo. Bom, importante é emprego, e né? Importante é a riqueza, e né? Então acaba achando que o único jeito de ter isso, né, é a história do Brasil, né? Só se fala no PIB, né? Se tem crescimento, é bom. Mas, às vezes, quando tem crescimento, já não é bom, porque vai dar inflação. Então, é um país meio complicado, né? E sendo um especialista no assunto e vendo as coisas se perpetuarem assim, passa o tempo e elas não mudam muito. Dá uma sensação, assim, de sei lá, de angústia. Não vai mudar nada. Pessoal, não, a minha... eu não sei. É verdade isso, dá. Mas eu sou otimista, assim. Eu acho que eu vou... Ao pensar caminhos, possibilidades, ou até escrever, porque são crônicas leves, né? Mas com conteúdo. Mas tem assim, um conteúdo que alerta, a problemática, né? está ali. Muita gente diz assim, agora eu estou entendendo mais a cidade, quando eu caminho, quando eu passeio, né? Porque que tu anda lá na Independência, tem uma casa para frente, uma casa para trás, um prédio mais baixinho, que não precisava, um prédio gigante, um colado na divisa, outro não. Tudo isso tem uma razão que vem do planejamento, do plano diretor, né? Então, quanto mais as pessoas entenderem que o que nós temos é resultado do que a gente fez, que a gente quis, a gente deixou, é um caminho. Então, sei lá, eu aposto, para não me angustiar demais, eu me agarro nisso. Bom, mas eu imagino que a cada eleição dê vontade de influenciar os nossos futuros representantes e dirigentes. Olha, pensem bem, a cidade pode ser melhor. Mas eu já briguei muito, assim, em movimento de bairro, ia lá para a Câmara, fazia... Sim. Discurso não, porque eu nunca fui muito bom de discurso, mas assim, quando me chamava, eu falava, bom, enfim, aplaudia, vaiava, enfim, fazia isso. O plano de 99, que eu escrevi como sendo um plano criminoso para a cidade, né? E é esse plano que botou essas garagens acima do chão. Que é muita coisa, assim, para falar aqui agora, né? Mas é muita coisa que vem sendo mal feita ao longo dos anos. E agora querem fazer pior ainda, entende? Realmente, eu poderia ser totalmente desanimado. Não faz isso comigo. Não me bota para baixo. Não, ao contrário. Queria te parabenizar pelo livro. Está muito bom. Realmente permite compreender parte dos problemas da cidade de uma forma leve, agradável, mas que bota o dedo nas feridas. É muito interessante. E espero aí que ganhe esses prêmios aí, o Oceanos, por exemplo. Eu já ganhei muita coisa, já estou bem satisfeito. Porque o livro está tendo uma repercussão muito boa, né? Me parece que sim. Para mim, uma surpresa. Assim, tu vê, é um retorno que tem que me animar, né? Assim, porque eu nunca imaginei que fosse ter esse retorno, assim. Era só uma vontade de escrever. Muito bem. Flávio Kiefer, muito obrigado. Eu que te agradeço. Ótima conversa. Tenho certeza que os nossos ouvintes do Pensando Bem vão curtir, porque quem vive em Porto Alegre gosta da cidade, pensa na cidade e espera que tenha soluções, que boas ideias sejam aproveitadas. E é uma cidade muito especial, assim, uma cidade que merece um olhar, um cuidado. Estou inteiramente de acordo contigo e agradeço a oportunidade de poder falar do meu livro. Muito bem. O nosso Pensando Bem fica por aqui. Na semana que vem nós estaremos de volta com a presença do Nando Gross, sempre aqui da ProHub, na Famecos,
na PUC, e com o apoio da Matinal e da revista Parêntese, a revista de cultura do professor Luiz Augusto Fischer. É isso aí, voltamos na próxima semana. Até lá!